gente me perguntou a questão de meditação. Como meditar, dicas de como meditar, como fazer, o que é a meditação. Eu gosto sempre de trazer a definição que a meditação, ela é a mediação da mente. É quando você se torna um mediador do que a sua mente está te falando. E você começa a filtrar. O que é que vai te trazer para um estado evolutivo, para um estado de paz, e o que é que vai te levar para aquele looping mental ansioso ao qual você sempre fica. A meditação, gente, não é não escutar a mente, não é ter a mente vazia. A mente vazia, ela vai chegar conforme você vai escutando exatamente o que a tua mente quer te dizer. E aí você vai tendo clareza e discernimento para o que ela está te dizendo. E aí você começa a conversar com ela, fala, não, pode parar. Não, 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 não. Não vai ser dessa forma. Vai ser de outra forma. A meditação, gente, ela é um processo que você não precisa ficar sentado em posição de lótus, como muita gente, né, como vocês veem, como muito disso é falado. Lembrando que isso é mais uma questão de colocar dentro do inconsciente de vocês que o processo tem que ser dessa forma. E aí o que acontece? A maior parte da galera desiste no meio do caminho. Então, quando você começa a mediar a ação da sua mente, quando você começa a escutar o que ela está dizendo, você começa a conversar com ela e começa a dar limites para ela e falar: não, pode parar, pode parar. E aí você começa a perceber que você começa a quietar e começa a perceber como é o teu processo mental. E começa a perceber que às vezes a sua mente parece que é um corpo, um outro eu seu. Percebe? E é muito interessante porque a meditação, como ela é uma ação de mediar a mente, ela pode ser feita a todo e qualquer momento. Por exemplo, o que eu comecei, né? Trigueirinho, ele fala muito sobre isso, né? Sobre como aquietar a mente para a gente poder mediar o barulho que ela é. Inicie fazendo uma tarefa dentro de casa que você não gosta muito. O que você não gosta de fazer de serviço de casa, por exemplo? E aí você vai começar a fazer esse serviço de casa. Você vai perceber que a sua mente ela vai ficar conversando com você e te dando loopings e te jogando pro denegrindo, denegrindo, denegrindo. E aí você vai começar a conversar com ela. E você vai perceber que aquela tarefa ela não se torna mais tão desafiadora quanto ela era. Comece a ter paciência com você mesmo e com o fato de que você é imperfeito e que não tem controle de tudo, somente da sua mente e do seu comportamento. A partir do momento que você começa a ter a mediação da sua mente, você de fato começa a ter o controle sobre si mesma. Você começa a entender o processo de autorregulação. Paciência na fila do mercado, no trânsito. A paciência, ela é a maior virtude para nos ajudar nesse momento de iniciar a mediação com a mente. A irritação, ela vem pelo fato de não estarmos conectados no momento do agora e evocando o futuro para o momento do agora. Então a gente fica irritado. Paciência, calma, diminuir estímulos externos, como o tipo de música que ouve. Gente, vamos combinar que não dá para entrar num processo meditativo, que é onde você precisa mediar a ação da sua mente, ouvindo um funk. Você pode entrar num transe de uma catarse emocional, de dançar a ouvir um funk. Mas você não vai mediar a sua mente. É a mesma coisa você querer também começar a mediar e a meditar depois que você toma café preto. Ou você toma Coca-Cola. É a mesma coisa você querer dormir de noite se você tomou café preto às 8 horas da noite. Percebe que é necessário haver uma coerência. Tá? O cérebro, ele funciona, ele tem um mecanismo fisiológico, gente. Então, se você der café preto para ele e tentar ficar
em paz e tentar mediar a mente, você vai ter muito desafio. E aí você já vai achar que você não consegue. Então, perceba que para fazer a mediação com a mente, é importante você diminuir estímulo externo. Fazer uma tarefa repetitiva, por exemplo, lavar louça. Talvez, em algum momento, ao invés de você colocar uma música para te estimular a fazer aquela tarefa que você não goste muito, você silencie a mente e faça exatamente a tarefa com outro tipo de música ou somente com a sua mente. Estar presente, né, quando a gente executa a tarefa, desconstruir o comportamento de fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá, gente? Isso é muito importante. Refletir e parar de dizer que queria ser X pessoas para dar conta de tudo. Quando a gente fica falando, que eu queria ser 10 pessoas, que eu queria ter mais uma de mim para dar conta de tudo isso, você está fragmentando, tá, o seu corpo energético, o seu corpo mental, você cria fractais seus, e esses fractais depois eles ficam soltos e também produzindo o que? Conteúdo mental que talvez você não dê conta. Tá? Então é muito importante você fazer uma coisa de cada vez e se perceber quando você repete que você queria ser duas. Ou, tinha que ter duas de mim. Tinha que ter três de mim. Porque existem duas coisas muito importantes, tá, gente? É a força de fato do pensamento e muito mais a força do verbo, tá? Quando o verbo, ele é proferido, quando a palavra, ela é dita, ela tem um poder vibracional quântico nos elétrons, tá? Um pouco mais forte do que o simples o pensamento, tá? Então tomem muito cuidado com isso. Parem de dizer que vocês queriam ser duas, três, quatro, cinco pessoas, porque vocês criaram esses outros eus fractais de vocês, tá? Que devem estar fazendo um monte de coisa por aí, fazendo merda, tá? E vocês se sentem perdidos, e aí, tá? Então, andar descalço, tá? Quando você for tomar banho, estar presente ali no momento em que a água está caindo no seu corpo. Ler livros físicos, tá, gente? Em papel. Papel, isso aqui, ó. Isso aqui conecta a gente, porque o papel, ele vem da madeira, ele é celulose, ele é do elemento madeira. Então, existe uma frequência do elemento madeira que aterra a tua mente, que faz a tua mente parar de devagar e ela vai entrando dentro de um caminho mais assertivo, tá? Eu sei que é mais desafiador ter livro em papel hoje, mas é um estímulo também para você ir mediando a sua mente para você mais para frente entrar num processo meditativo de, por exemplo, meia hora, uma hora e conseguir entrar em posições de lótus e tudo mais aquilo que a gente vê muito. Tá? Eu comecei dessa forma, tá, gente? Eu tô falando para vocês como que eu fui fazendo. Trigueirinho, tá? Se vocês jogarem na internet trigueirinho como meditar ou trigueirinho como acalmar o corpo mental, ele é, para mim, um dos maiores mestres que detém a propriedade para falar como isso pode ser feito. E os cristais, tá? Os cristais, eles ajudam muito a gente no processo de mediar a mente, tá? Músicas solfejos ou músicas de theta waves, tá? Lembrar que meditar, gente, não é dormir. Não é dormir. Mas, às vezes, é importante você começar a colocar músicas para acalmar, para você começar a dormir melhor e começar a ir organizando as suas ondas mentais, tá? Já falei do café, do estimulante, né? Também aquela questão, não adianta você querer meditar depois de comer muito, né? Por quê? Porque é fisiológico. O fluxo sanguíneo, ele é desviado do cérebro, tá? Não adianta, tá? O corpo, ele precisa estar em equilíbrio para que a mente se sinta segura. Quando eu falo equilíbrio, é isso, tá, gente? É não sobrecarregar, né? Não nem meditar depois de tomar café, Coca-Cola, bebida alcoólica, né? Comer muito, comer alimentos pesados, não vai adiantar. Tá? O corpo ele precisa estar no equilíbrio metabólico para que a mente ela se concentre nela mesma, para que você consiga mediar essa conversa, tá?
Porque quando a mente ela não está segura, né? Quando a mente está nesses processos fisiológicos, tudo é gatilho de sobrevivência fisiológico, tá? E a posição também que vocês escolhem para meditar, se vocês começam a sentir dor, começam a sentir incômodo, também é um gatilho fisiológico para o cérebro, para a mente te tirar daquela posição e você desfocar. Tá, gente? Ninguém precisa começar aqui a meditar em posição de lótus. Ninguém precisa. Tá? Você pode começar a meditar sentado, do jeito que você tá, com as pernas cruzadas, da forma que você achar que fisicamente lhe é mais confortável no seu próprio corpo, tá? Porque o nosso cérebro, ele é treinado para responder qualquer estímulo que esteja incomodando. Por isso que às vezes você senta para meditar em posição de lótus, aí começa a coçar o nariz, aí começa a ter dor nisso, começa a ter dor naquilo, é porque você não está confortável. Meditar, você tem que estar primeiramente com o seu corpo físico confortável.